Sejam todos muitíssimo bem-vindos, bora lá. Ontem, na verdade, eu fiz uma enquete que eu perguntei se vocês eram medrosos ou ambiciosos. E, para minha felicidade, a grande maioria de vocês votou se julgando, né, ambicioso. Estamos formando uma nova geração de médicos. Autoridades em suas redes sociais, livres de convênios e ganhando mais pela sua hora trabalhada. Seja bem-vindo ao Descomplique Seu Consultório. A ambição é extremamente importante para que a gente conquiste muitas das coisas profissionais, pessoais. O medo não é um problema a gente ter medo. Na verdade, o medo ele é protetor. Para diversas situações, a gente ter medo nos faz ponderar, nos faz analisar com mais calma uma situação e tomar decisões mais assertivas. Normalmente, a gente mescla, né, as duas coisas. Não é 100% um, zero outro ou vice-versa, não. A gente pode sim ser medroso, ter nossa parcela de medo e ser ambicioso. O que vai direcionar a nossa vida é o que a gente deixa sobressair, né? Se você esperar, e aí é por isso que eu quis trazer esse assunto, que eu acho muito interessante a gente falar de algumas coisas que não são só consultório propriamente, técnica do que fazer, estratégia. Eu acho que tem algumas vezes que a gente precisa discutir o que vem até um pouco antes, né? Nesse caso, medo versus ambição. Se a gente for esperar não ter medo nenhum para tomar as nossas decisões, se a gente for esperar não ter medo nenhum para agir, pode ser que você não haja nunca. Porque as decisões envolvem medo. Mudar envolve medo. Qualquer situação nova é desafiadora e o desafio muitas vezes vem associado ao medo. O que a gente precisa fazer realmente para não deixar que o medo tome conta das nossas decisões é aprender a lidar com esse medo. É aprender a enfrentar, como a Evelyn falou que fez, e permitir que a ambição, que a vontade de crescer, que a vontade de fazer melhor o que você vem fazendo, a vontade de ter algo que você não tem atualmente. E quando eu falo ter algo, não é nem material, não, tá, gente? Não é ter dinheiro em conta, não é ter nenhum móvel ou imóvel, não. Tem vezes que é a ambição de ter mais tempo, é a ambição de ter mais qualidade de vida, é a ambição de ter mais saúde, mais qualidade física, enfim, gente. Agora, diante de uma situação de medo, a gente tem duas opções, né? A gente pode paralisar, e aí é o medo na pior vertente dele, porque é um medo que te sabota, é um medo que te impede de ir além. Ou você pode ter um medo que, claro, isso faz você ponderar as situações, você não ser inconsequente, precipitado, ótimo, mas é um medo que você, pera lá, o medo me serviu de alerta, mas daqui para frente eu tenho que enfrentá-lo. E aí sim você consegue virar o jogo, você consegue fazer coisas que você até então não fazia, porque era alguém que tinha mais medo. Então, o que vai depender, gente, é o que você deixa sobressair. O medo ele tem o papel central nas suas decisões? Ou você mesmo com medo enfrenta as situações? A gente fala, né? Deu medo? Vai com medo mesmo. Tem muito isso. Essa frase é meio clichêzona. E é verdade, porque enquanto o medo não te paralisa, é bom sentir medo. É bom para a gente poder avaliar as situações. Só que se você deixa o medo tomar conta de toda a sua vida, das suas decisões, você vai viver à sombra do medo. E isso é muito ruim. Agora, quem vive deixando, né, a ambição falar mais alto, e aí eu volto a falar, tem palavras e são crenças limitantes. Isso, gente, olha, dá pra gente ficar aqui até semana que vem falando sobre esses assuntos, né? Porque uma coisa puxa a outra. A gente falou semana passada numa live só sobre crença limitante. O que é isso? São crenças que a gente tem que limitam as nossas ações, que limitam as nossas decisões. Então, por exemplo, a palavra ambição, para muitos, pode soar como algo negativo. Ah, não, eu não posso. Eu sou medrosa ou eu sou ambiciosa? Ah, eu até prefiro ser medrosa, sabe? Porque ambição é uma coisa negativa, é uma coisa do mal, é uma coisa, sei lá, que só pessoas muito mesquinhas têm, ou pessoas muito materialistas têm. A gente muitas vezes tem que tomar cuidado com as crenças que a gente tem. Se você vincular na sua cabeça que ambição está relacionada a coisas ruins, você nunca vai querer ser ambicioso ou ambiciosa, porque a gente naturalmente não quer ser associado ou ter alguma característica ruim.
Então, a primeira coisa é desassociar a imagem que você tem de alguém ambicioso. Para mim, alguém ambicioso é alguém extremamente positivo. É alguém que corre atrás dos sonhos, que não se deixa paralisar, que vê uma situação de dificuldade e enfrenta aquilo como um desafio, não como um fator de paralisador. Isso, para mim, é a pessoa ser ambiciosa, aquela pessoa que corre atrás dos seus sonhos. Em momento nenhum eu olho para alguém ambicioso ou penso na palavra ambição e vejo alguém negativo, alguma coisa ruim. Naturalmente, eu quero ser alguém ambiciosa, porque eu consigo ver só características boas em quem é ambicioso. Então, para a gente não ter limitação pelas nossas crenças, a gente precisa também reprogramar aquilo que a gente entende das coisas. Volto a falar, a gente foi criado numa sociedade, de repente criado numa cultura que nos fez pensar que ter medo é bom, que a gente ser ambicioso é ser ruim. Chegou um ponto que a gente precisa analisar com com a nossa própria visão de mundo, o que pra gente é alguém medroso, o que pra gente é alguém ambicioso, qual lado da moeda a gente quer que prevaleça na nossa vida. Então, eu quis trazer essa conversa com vocês para que a gente não tenha medo de falar de ambição, que a gente não tenha medo de falar de sonhos, que a gente não tenha medo de falar de vencer desafios e ultrapassar barreiras. Fato é, não é porque até hoje você deixou o medo tomar conta, o medo vencer, que isso precisa continuar assim. Você pode reprogramar isso, né? Então, se permita ser um pouco mais ambicioso, se permita olhar as situações com medo, mas vencendo o medo, que é o mais importante, né? Eu digo que dependendo da fase profissional que você está, o medo ele nunca deixa de existir. O que deixa de existir é aquele tipo de medo que vai sendo substituído por outros. E a gente aprende a lidar com isso. Então, sentir medo não é ruim, não te torna alguém fraco por você ter medo, só te faz ser escravo desse medo se você deixar o medo tomar conta das decisões. Quero só deixar de mensagem isso, que vocês reflitam. Se o que tem tomado o controle da sua vida é o medo ou é a ambição? Se for o medo, identifique isso e se propõe a fazer diferente. Aprenda a lidar com medo, a entender que pessoas de qualquer tamanho, né? De qualquer tamanho empresarial, político, qualquer figura que você pensar aí na sua cabeça, possa apostar que ela em algum momento teve medo também. A diferença é que o medo não deixou que ela paralisasse e que a vida dela empacasse, né? Então, na medicina, a gente vê que tem muito medo de muita coisa, né? A gente tem medo de ser julgado e a gente fica paralisado por muito tempo pelo medo de ser julgado, né? Quem aí não posta como gostaria, não faz tanto vídeo quanto gostaria por medo de ser julgado? Aí, no fundo, você acredita que, eu não gosto muito disso, eu não tenho muita aptidão para isso. No fundo, você está se enganando. Muitas vezes você se engana porque você não quer ser julgado, pelo medo. Você prefere dar a desculpa que, você nem gosta tanto assim. Para você nem faz tanto sentido assim. Então, deixe de ter medo de ser julgado. Porque quem te julga em relação à rede social, provavelmente é alguém que não tem coragem de fazer aquilo que você estaria fazendo, ou aquilo que você está disposto a fazer. Então, deixe esse medo de lado. Tenha esse medo, porque é algo que a gente acaba não controlando, mas controle o quanto isso vai impactar na sua decisão, tá? Vários colegas tendo medo de transitar do convênio para o particular. Clara, eu tenho medo do consultório não fluir. Eu tenho medo, e o medo domina e o medo controla. Analisa se está acontecendo com você. Vai com medo, vai dar medo, planeja, executa com medo mesmo. É claro que de uma hora para outra você tomar uma decisão é muito mais desafiador do que você planejar um caminho a seguir e colocar aquele planejamento em execução. Você vai vendo que as coisas estão fluindo, que as coisas estão acontecendo, e você vai gradualmente vencendo esse medo. E existem uma série de outros medos que a gente, como médico, tem, né, gente? A gente tem medos reais, né? Medo de errar com o paciente, medo de não ser tecnicamente tão bom. Todo mundo já teve esse medo, principalmente no início da profissão, né? Quantos de nós não saímos da residência e falamos, caramba, será que eu aproveitei tudo que eu podia? Será que eu vou ser um bom médico? Será que eu vou fazer mais bem do que mal? Será que, eu vou conseguir executar a minha missão?
Tudo isso envolve medo. E não é por isso que a gente não vai à luta, né? Não vai, arregaça a manga e vai para o consultório, vai para ambulatório, para poder trabalhar. Então, a grande lição é: viva com medo, porém, module isso. Permita que o medo não tome as decisões. Você tem que ser dono desse medo. Você tem que fazer com esse medo o que você bem entender. Dá liberdade para esse medo te alertar, te ajudar em algumas situações, abrir seus olhos, tornar mais racional, mas ao mesmo tempo não permitir que as decisões fiquem aí sob esse guarda-chuva do medo, tá?